Boa tarde a todos. Boa tarde, querido. Sejamos então iluminados pelo nosso mestre e que possamos trazer uma coisa de diferença a todos. Falarmos sobre Brasil, pátria do Evangelho, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não nos permite ficarmos deitados eternamente em berço esplêndido, como fala o hino nacional. Isso nos diz que temos que fazer alguma coisa, que temos que caminhar. Vamos ter que transformar esse mundo através das nossas ações. A história nos mostra que o plano espiritual não permanece parado e não deixa que as coisas simplesmente aconteçam sem que a marcha do progresso continue. Então, também não permite que tudo seja confinado em um só credo, em uma só religião. Então, a confiança que a espiritualidade devotou a esse país, a esse continente, é uma responsabilidade que nos chega a todos nós. Não estamos isentos de absolutamente nada. Na verdade, na Idade Média, a Europa fundava economicamente e moralmente e se entregava à barbárie da Inquisição. Tudo em nome do fortalecimento de um crédito religioso. Isso inundava o cristianismo de sangue e entristecia Jesus. Então, na oportunidade, Jesus, numa das suas vindas ao planeta, se entristece com a situação que encontra, e Eliú, um dos seus grandes colaboradores, Eliú é um colaborador do Divino Mestre, um anjo preocupado com as relações sociais. E Eliú sugere a Jesus que faça uma transferência dessa pátria do Evangelho que estava na Palestina e tinha sido sequestrada para a Europa para terras novas. E Jesus pergunta: onde seriam essas terras? Ele dizia: ao ocidente, mas ao sul, aonde um povo simples, que eram os índios, receberiam esses europeus, esses descobridores, e dariam ensejo ao desenvolvimento dessa pátria abençoada e anônima. Cheio de esperança, então ele se emociona, e Eliú pergunta a ele, vamos então. E Jesus se dirige com toda essa sua caravana de espíritos e Eliú para aqui, para essa região da América do Sul, mais especificamente para o nosso território. De mãos erguidas, Jesus agradece a Deus a possibilidade de encontrar essa terra, aqueles que mais tarde seriam escravizados, que foram os índios. Mas vamos lá, tem muita coisa aí, muito caroço ainda debaixo do ombro para a gente chegar onde está hoje. Então Jesus tira da Palestina e da Europa esse seu berço de Evangelho, essa sua pátria do Evangelho, e transfere para cá, para a América do Sul, especificamente para o Brasil, essa missão que hoje nós carregamos em nossas mãos e no nosso mundo. Ismael diz: manda o meu coração que doravante. Jesus falando a Ismael, manda o meu coração que doravante seja do zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do cruzeiro. Recebe-as
nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Veja só, Jesus chama Ismael, convoca Ismael e atribui a ele a responsabilidade, e oferece a ele a responsabilidade de zelar por essa pátria, por esse povo que aqui ficaria, por esse povo que aqui seria o responsável pela concepção dessa grande obra. Eu costumo falar que Deus é o grande arquiteto do universo. Jesus é um dos engenheiros que colaboram com esse arquiteto. Ismael é um grande mestre de obras que cuida dessa terra, assessorado por Eliú, que é um anjo que se preocupa com essas relações sociais, e tem em nós os grandes pedreiros e ajudantes de pedreiro para a construção desse porvir, dessa terra, dessa pátria que será o coração do mundo, que já é o coração do mundo. Então, reúne tuas incansáveis falanges do infinito que cooperam em ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. E disse Jesus: tu, Eliel, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instruirás um roteiro de coragem para que sejam transportadas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. E Eliel incorpora, renasce sobre o nome de Infante Dom Henrique, que funda a Escola de Sagres, que desenvolve a navegação, os estudos da navegação na colônia portuguesa, e permite que os portugueses ganhem os mares, descubram novas rotas de comércio, principalmente para o continente africano, para as Índias, e descobrem essa nova rota para o Brasil. Vejam só como as coisas se consolidam através das reencarnações de pessoas, de anjos, de figuras que já estavam no nível mais alto do desenvolvimento e vêm cooperar conosco. Isso é um processo contínuo. Estamos sempre sendo ajudados, estamos recebendo entre nós sempre espíritos mais elevados que nos trazem orientações de diversos níveis, simplesmente para a evolução. A colonização do país, a colonização do Brasil é uma coisa interessante. Portugal descobriu essa nova terra, mas não ligava muito para ela. Portugal vinha aqui, levava ouro, levava ao Brasil e deixava isso aqui. Mas a fofoca se espalhou pelo mundo. Os espanhóis descobriram, já tinham descoberto a América Central, perceberam do país vizinho a saída das frotas em direção a outros destinos e vinham atrás. Mas a notícia também se espalha, e os franceses, os holandeses, todo mundo toma conhecimento de que existiam novas terras ricas e opulentas. Mas Portugal deixava rolar. E o que trazia para cá? Degradados. A nossa colonização iniciou com degradados. Na expedição de Cabral vieram 20 degradados. Quem eram esses degradados? Prisioneiros. Malfeitores. Viriam para cá para não ter contato com mais absolutamente ninguém. E, quem sabe, servirem de batedores mais tarde para alguma coisa que se pretendesse fazer. Mas
Além dos degredados, Portugal resolveu mandar posteriormente alguns missionários, dentre eles Anchieta. Mas isso foi bem depois. Missionários vieram poucos. Vieram também. Portugal já explorava a escravidão na África desde o século XIII. Os negros que eram tirados da África eram comercializados na Europa. Então, nada melhor do que trazer para o novo continente. E assim eles fizeram, em grande escala, através dos navios negreiros. Mas também pegaram essa população humilde do continente, que eram os índios, que foram os grandes hospitaleiros dessas expedições, e escravizaram. Então nós tivemos um processo de colonização por degredados e escravos. Mas esse processo de escravidão incomoda muito a Ismael, que clama a Jesus sempre. E ele pede: Senhor, tem piedade. Os donatários portugueses estão fazendo desse povo humilde uma exploração absoluta. E Jesus diz a Ismael o seguinte: Ismael, nada é injusto perante os olhos do Pai. Esteja certo que esses que estão ali escravizados hoje, entre eles, antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos, cheios das trevas de suas consciências polutas. Nada é à toa, nada é por acaso. Resgate, sim. E Jesus esclarece a Ismael que esse sofrimento seria um sofrimento redentor. E que esse sofrimento redentor, esse povo que era escravizado, que ansiava a liberdade, iria mais tarde, quando reencarnasse, quando se miscigenasse, difundir esse ideal de liberdade. Mas a lapidação através da escravatura se fez necessária. A primeira expedição que Dom Manuel manda ao Brasil com missionários chega no litoral baiano através de Gonçalo Coelho, que organiza a feitoria de Santa Cruz. A terra deixa de chamar terra de Veracruz e passa a chamar terra de Santa Cruz. Então ela se torna o primeiro núcleo da colonização brasileira, né? E isso é divulgado ao mundo. Dom Manuel Gonçalo Coelho traz com ele o grande navegador Américo Vespucci, que além de estudar, de ter contribuído com a história dos Sagres, veio fazer um mapa oceanográfico com os recursos da época do território brasileiro. Mas Américo Vespucci, chegando aqui, se encantou com as riquezas e a busca que ele tinha, a necessidade que ele tinha de enriquecimento e reconhecimento, fizeram-no se perder pelo território. Mas esses foram os primeiros intelectuais que Portugal manda para o país. Depois é que veio o padre Manuel da Nóbrega, com a sua grande missão de evangelizar escravos e índios. Mas, curioso, Manuel da Nóbrega reencarna depois entre nós como demônio.
que edita livros para que Chico Xavier psicografasse e nos passasse com grandes lições. Estão vendo? Ele encarna como infância do Henrique. Norbert, que reencarna como Emmanuel. E nós estamos sempre recebendo ajuda desses antepassados que, de uma certa medida, evoluíram e hoje nos trazem grandes lições. Todos nós nos encantamos com os ensinamentos de Emmanuel através dos livros psicografados por Chico. São ou não são grandes lições? Lições de amor, de fraternidade. O que é o Evangelho? Qual é a grande nova do Evangelho, se não o amor ao próximo? Existe liberdade sem amor ao próximo? Em 1555, a França vivia um momento um pouco diferente do que Portugal vivia. E de olho nas riquezas do território brasileiro, vem para cá, Vila-Ganhon, e aporta no Rio de Janeiro. Vila-Ganhon, achando que aquilo era um estuário de um rio, quando chega a Baía de Guanabara, e era mês de janeiro, ele titulou de que tinha chegado ao Rio de Janeiro. Na praia de Sumirim, que hoje é a praia do Flamengo. Mas Vila-Ganhon trazia com ele ideais de liberdade, ideais de igualdade, e os índios e os escravos adoravam Vila-Ganhon. Mas a coroa portuguesa o que faz? Era governador do Rio de Janeiro, nessa época bem de Sá. A cidade foi fundada no Morro de São Januário, que mais tarde passou a se chamar Morro do Castelo, e ganhou o nome de cidade de São Sebastião, em homenagem ao santo que foi sacrificado e martirizado por Diocleciano, no ano de 288 da Era Cristã. Mas vem de Sá convoca quem? Estácio de Sá, seu sobrinho, para combater Vila-Ganhon. E Estácio se emprenha na luta com Vila-Ganhon, expulsa os franceses do Rio de Janeiro. E quando ele vira as costas, tempos depois os franceses voltam. E Estácio de Sá adorava o Rio de Janeiro, adorava o Brasil. Ele morreu em luta contra os franceses. E por amar essa terra, sucessivas vezes pediu que reencarnasse nessa terra de novo como benfeitor. E teve a oportunidade de reencarnar na época moderna como Oswaldo Cruz. E qual foi a grande obra de Oswaldo Cruz? Mais do que adorar os irmãos, né? Cuidar dos irmãos doentes, sofredores, desenvolver vacina. E hoje nós temos um instituto chamado Instituto Oswaldo Cruz, que é de reconhecimento mundial e internacional. Vejam só como os espíritos reencarnam entre nós, a todos os momentos, nos dando essas orientações de amor, de luz, de paz, nos mostrando um caminho diferente que devemos seguir. Mas a grande preocupação é com a situação verdadeira do Brasil, escravatura, exploração. E Ismael toda hora Jesus. O que a gente pode fazer para melhorar isso? E Jesus chega e diz a Ismael, é o seguinte: vai para a Europa, leva o teu grupo para a Europa, e a gente não pode mexer, a gente não tem que influenciar nas decisões das pessoas. A gente não pode evitar que as pessoas façam o que elas querem fazer. Elas têm o arbítrio. Mas vai você, dirige grupo teu de trabalhadores para a Europa.
para que influenciem novos espíritos que reencarnem com esse ideal de liberdade. E com certeza, dentre eles, um reaparecerá no Brasil, vai surgir no Brasil como invasor. E esse invasor é o holandês, que é o príncipe de Nassau. A Holanda, na época, já tinha um pensamento bem mais desenvolvido de igualdade, de liberdade. E Nassau, a porta no Nordeste, transforma Recife numa capital invejada em todo o mundo. Não só pela beleza, mas pela arquitetura e pelos ideais que ele plantava de liberdade e igualdade. E, como as notícias ruins se espalham, as boas também se espalham. Os índios que eram escravizados e os negros fora dali de Recife queriam correr para Recife e corriam, e lá encontravam apoio para permanecer. É como nós tivemos aqui a oportunidade que brasileiros se transferiram para o exterior e pediram abrigo. Os índios e os escravos faziam o mesmo nessa época. Se encaminhavam para o norte em busca de abrigo e proteção. Então, ele era venerado, idolatrado e amado, não só por índios e escravos, mas por brasileiros e por portugueses que ali estavam nessa região. E por essa qualidade dele, os domínios de Nassau se expandiram, chegando até, passaram ali do Forte Maurício, de Salvador, chegaram a Minas Gerais. A extensão do domínio de Maurício de Nassau se estendeu até Minas Gerais. Mas precisamos combater esse invasor. E ele é expulso. E Portugal resolve fazer. Precisamos tomar esse território de qualquer jeito. Então vamos mandar para lá agregados e interessados em marcar o nosso território. Mentira. Na verdade, esses índios todos que fugiam precisavam ser caçados. Então nós estudamos na escola as entradas e bandeiras que eram a marcação dos territórios. Nada, essa cassação de índios mesmo que tinham fugido. Caçar índios e escravos que tinham fugido, trazer. Mas dentre eles vem Fernão Dias Paz Leme, que na espiritualidade tinha sido orientado, que teria uma missão muito difícil, mas porém muito nobre e redentora, se ele soubesse cumprir com as suas determinações. Então, digo a vocês, o livro do Brasil, Pátria do Evangelho, nos mostra que 3 estados nesse país tiveram uma contribuição muito grande com a implantação dessa Pátria do Evangelho. Rio de Janeiro com a intelectualidade, São Paulo e Minas Gerais, São Paulo com as terras agricultárias e Minas Gerais com as minas que rendiam dinheiro e atraíam populações inteiras para lá. Mas as coisas continuam sendo exploradas, a terra sendo explorada, a terra sendo explorada. E como nós tínhamos lá no tempo de Jesus, no tempo da escravidão romana, no tempo do domínio romano, do Império Romano, os publicanos, quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Nós tínhamos aqui no Brasil os contratadores. Contratadores eram autoridades da coroa que cobravam, escorchavam a população.
esfolavam a população. O que tinha, o que não tinha, era para a coroa. Mas um grupo de intelectuais, inclusive padres, em Minas, dentre os quais o Alferes, Joaquim, o Tiradentes, Joaquim José, implanta essa conjuração, que foi conhecida como a conjuração mineira. Era uma elite de brasileiros em Minas Gerais, entre os quais ele se destacava. Nasce aí, começa a se fincar aí, o grande princípio de liberdade desse povo brasileiro. Dona Maria Rainha decretou que todos esses conjurados fossem presos e mortos. Mas, poucos dias depois, ela toma uma decisão, volta atrás, comuta todas as penas, exceto a de Joaquim José, que deveria ser enforcado a título exemplar, para que ninguém mais se levantasse contra a corte. Então, em 21 de abril de 72, Joaquim José é enforcado. Ainda por determinação dela, seria insepulto e esquartejado. E assim foi. Mas a vida continua. Na Europa, novamente, tudo se espalha. A Revolução Francesa, a quebra do reinado francês, Luís XV, por Napoleão Bonaparte, que mais tarde vem a se intitular imperador. E em sua loucura, deixa a França num caos. Mas permanecia na França aquela ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso se espalhava para o mundo. Impressionava tremendamente Portugal, que vivia, vamos lá, tanto faz como tanto fez. Mas o vizinho, Espanha, enriquecia a cada dia mais e empobrecia Portugal. Como a França não conseguia entrar na Espanha, tenta entrar em Portugal. Mas o que a coroa faz? A coroa vai tenta se aliar com a Inglaterra, que era um país forte e que tinha uma marinha poderosa. Mas a Inglaterra falou assim: opa, você é problemático, foge da tua terra nova, se manda daqui. E Dom João VI fica: como? Se manda daqui, vai para a tua terra nova, você não tem como enfrentar a França. Então, em novembro de 1807, a família real se manda para o Brasil, chegando aqui em janeiro de 2008, olha só, de 1808. Chegou recentemente. Mas, então, em 1808, nós temos aí de cara que a história chama das Joanices. E dentro das Joanices estão lá na abertura dos portos. Em 1810, o Tratado de Comércio, Navegação e Amizade, ou seja, a abertura dos portos, que nós era protegido somente pelos comerciantes portugueses. A revogação do alvará que proibia manufaturas na colônia, tudo era importado da Europa, era proibido se fazer. Infraestrutura, tribunais, imprensa. O Banco do Brasil foi fundado nessa época. Escolas superiores que não tínhamos, os filhos dos poderosos da corte iam para a Europa, estudar na Europa. O Brasil é levado ao Reino Unido e há o protecionismo para os comerciantes portugueses.
mas também novos impostos, como até hoje, novos impostos, para sustentar aquilo que é necessário para aquele momento. Em 1815, passa o Brasil, passa a ser colônia, passa a colônia a ser o reino do Brasil. E em carta de lei, Dom João VI estabelece como Rio de Janeiro, torna-se desse modo a sede da monarquia. A capital do Brasil sai da Bahia e passa a ser o Rio de Janeiro, onde estava instalada a monarquia. Mas o que acontecia com Dom João VI? A vida de Dom João VI no Brasil não era um negócio muito pretendido e querido por ele, até porque ele tinha problemas com a esposa e o filho, que era pai da valsa, né? O garoto era da pai virar. Mas vamos lá. Nessa época, há uma revolução muito grande em Pernambuco, né, que é chamada da Revolução dos Padres, é conhecida pela Revolução dos Padres, porque os padres participavam ativamente desses ideais de libertação, não só padres, mas todos os intelectos da região de Pernambuco, deixaram lá por Maurício de Nassau e efetivamente tiveram uma contribuição poderosíssima da maçonaria da época. 3 princípios básicos da maçonaria: liberdade, igualdade e fraternidade. É tudo o que se precisava. Curiosamente, se vocês olharem um dos símbolos da maçonaria, vocês vão encontrar um triângulo com 3 pontos. E se vocês compararem com a bandeira da Inconfidência, era um triângulo com 3 inscrições. Libertas, quais eram? Tame, liberdade e equidade. Princípios básicos da maçonaria, que influenciou, sim, essa Revolução dos Padres. Mais tarde, Dom João, com saudade de Portugal, resolve voltar, mas o príncipe regente Dom Pedro fica numa situação de tipo sinuca de Pedro. Ele está sendo convocado a voltar para a Europa. Mas, como se tivesse recebido um abaixo assinado com 8.000 assinaturas, mais ou menos, ele resolve dizer que fica, para tranquilizar o povo. Então, essa data ficou conhecida como o Dia do Fico. Porque todos nós estudamos na história do Brasil, quando estudávamos na escola. Há uma coisa interessante, que é a reencarnação do centurião Longinos. No livro Brasil, Pátria e Evangelho, esse nome Longinos aparece como sendo provavelmente Longínio, ou Longino. Longínios era um padre, era um publicano, que assistiu à crucificação de Jesus e se rendeu àquele verdadeiro rei. Mais tarde, se tornando padre em Portugal, não chegou a ser canonizado pela igreja, mas era adorado como um benfeitor, Longínio. Longinos é convocado por Jesus, e Jesus diz a ele: queres então uma atividade redentora? Terás a oportunidade. Vais reencarnar no meio da família de Bragança. E Longinos reencarna como Pedro II. Pedro II é aquele que veio mais tarde proclamar a independência desse país. Curiosamente, essa é a primeira, Pedro. Havia um martirizado,
Mas o martirizado Tiradentes insistia também na possibilidade de reencarnar e dar continuidade à sua obra, seu ideal de libertação. E Jesus diz a ele: não, tu vais acompanhar aquele que vai libertar esse país. Assiste. Na verdade, quem proclama a independência do país é Tiradentes, influenciador do governo, que misteriosamente tendo saído em missão pelo estado de Minas Gerais e São Paulo, quando ele sobe da Serra de Santos, um carteiro do rei mostra a ele uma carta em que o pai o convoca a voltar imediatamente para Portugal, sob pena de intervenção do Brasil. E ele se revolta então, e pela influência do Tiradentes, dá o grito de liberdade ao país, aos margens do Rio. A verdade, a consolidação da obra do Evangelho se dá também hoje no Brasil, através dessa figura ilustre. E todos nós, toda hora, falamos e voltamos, dizendo de Deus. Esse é o grande semeador, o último semeador desse senso de liberdade. Todos ouviram falar que Bezerra de Menezes já teria condições de estar habitando um outro planeta. Mas ele solicita insistentemente para que aqui permaneça, enquanto houver ranger de Deus. Novamente, um ideal de ajuda. Uma coisa que eu gosto é que quando Jesus fazia as suas pregações, Jesus sempre procurava fazer essas pregações nessas cidades, em cidades onde haveriam muitos visitantes. Por quê? Porque esses visitantes que ouviam levavam ele para as suas terras. Vocês sabem o que é uma ola? O que é uma ola? Hã? Futebol. É uma ola. Uma manifestação. Como é que se faz uma ola? Todo mundo está no jogar futebol, faz assim. Então vamos fazer uma ola aqui. Vamos lá. Começa você, Marquinhos. Faz assim, ó. Vamos. Olha só, pessoal. Vamos lá, de novo. Olha só. Vamos lá. Vamos. Olha só, que beleza. Uma ola. Agora nós podemos fazer várias olas. Uma ola que nós podemos fazer. João falou ali. Visitem o blog da casa. Divulguem o blog da casa. Visitem a página da casa no Facebook, no site do Facebook. Divulguem para os seus amigos, convidem seus amigos. Essa é uma outra ola. Convidem os amigos, convidem os parentes, convidem os sobrinhos, os primos, os netos. É ou não é uma ola? Vamos fazer? A responsabilidade é nossa. A maior ola do mundo são os ensinamentos que Jesus deixou os evangelistas. E essa ola vem rodando aí até hoje. E o maior grito dessa ola: amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Gente, coincidência ou não, o Brasil recebeu Jornada Mundial da Juventude. Quanta gente, não é? Falando em quê? Recebemos Copa do Mundo e vamos receber agora Olimpíadas e Paralimpíadas. Qual a nossa responsabilidade nessa ola, nesses eventos que ainda faltam? Esses povos que aqui virão levarão para o mundo impressões daquilo que veio e daquilo que viveram. Olha a nossa
nossa responsabilidade. No Brasil, hoje, todas as raças, de todas as religiões, todos convivem num clima de fraternidade, mais ou menos. Não temos conflitos religiosos. O maior país espírita do mundo, o maior país católico do mundo, de ser de todas as religiões, convive sem agressões, sem ataques. Sabemos conviver como irmãos, mesmo tendo crenças diferentes. É ou não é?